Nos dias atuais, a sepse mata mais que infarto e câncer, responsáveis por números gritantes de óbitos no Brasil. Também conhecida como septicemia. A doença ocorre quando o corpo reage a uma infecção, possibilitando a inflamação generalizada e coagulação do sangue. Mas vamos tratar melhor desse assunto com o professor Rafael Marinho. Vem para cá, Rafael. Ele é membro da Comissão de Educação do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Corém. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Então vamos lá começando a explicar, porque a gente fala um nome desse, ninguém sabe nem o que é. É verdade. Vamos então dizer o que é sepse. Então a sepse, antigamente, muito conhecida como infecção generalizada, septicemia, esses são termos, vamos dizer assim, leigos para se tratar sobre sepse. Então a sepse, ela é uma resposta inflamatória a uma infecção. Então as infecções mais comuns hoje que podem evoluir para a sepse são infecção do trato urinário, aquela infecção de bexiga chamada, infecções no pulmão, uma pneumonia, por exemplo, infecções também no sistema gastrointestinal, no qual o indivíduo ele tem uma infecção e ele responde, o organismo tentando responder, ele desenvolve uma sepse, uma inflamação, um processo inflamatório que gera uma disfunção orgânica, uma série de disfunção orgânica. Com isso, o indivíduo ele tem complicações pulmonares, cardíacas, renais, que isso aumenta a probabilidade de óbito desse indivíduo. Agora, Rafael, pelo menos eu tenho certeza que muita gente em casa que está assistindo, quando ouço falar em infecção generalizada, do modo leigo, como você falou, mas que é muito mais fácil da gente entender, para mim estava sempre ligado assim a um pós-cirúrgico, que alguma coisa no hospital, e você estava me falando que, pelo que eu entendi da primeira explicação, acho que não é bem assim também não, né? É bem assim também, porque o indivíduo ele pode desenvolver sepse em casa, uma infecção que ele pode adquirir, uma pneumonia comunitária, por exemplo, uma infecção urinária que ele pode desenvolver em casa e pode evoluir para a sepse, e também em ambiente hospitalar, como por exemplo pós-cirúrgico, muito comum, o paciente no pós-cirúrgico desenvolve uma infecção e essa infecção pode evoluir para a sepse. É importante lembrar que nem toda infecção vai causar uma sepse, mas ela deriva de uma possível infecção. A gente teve um caso recente aí, aliás, aproveito mais uma vez para repudiar o ataque que foi feito ao candidato Jair Bolsonaro, mas vale para a gente discutir aqui o tipo de lesão que ele teve por arma branca e que atingiu o intestino e houve vazamento de material fecal. Ali um risco tremendo, hein, Rafael? Exatamente, bem lembrado, um caso bastante atual que nós tivemos no cenário brasileiro, no qual o candidato foi gravemente ferido com uma arma branca, onde ele passou por um processo cirúrgico, e detalhe, o incidente que houve com o candidato Jair Bolsonaro, no qual houve, vamos dizer assim, presença fecal na cavidade, isso aumenta o risco de infecção. Então, justamente porque atingiu o intestino, então vazou o material do intestino. Exatamente, o intestino naturalmente já é um material já contaminado, uma região já contaminada, que pode desenvolver ali no ambiente cirúrgico, no pós-cirúrgico, uma infecção. Então dizer que o candidato está livre ainda, não é, sempre ele corre esse risco ainda, porque o simples fato de estar internado no ambiente hospitalar já é um risco para desenvolver uma infecção. Aliás, Rafael, me dê licença, só porque eu não sei se está todo mundo já informado, o candidato ele foi internado, voltou para a UTI novamente nesta quinta-feira, porque passou por um novo processo cirúrgico, foi aberto de novo o Jair Bolsonaro, porque deu aderência no intestino e ele precisou ser operado novamente. Mas aproveitando esse tema de paciente na UTI, a infecção generalizada, ela necessariamente obriga o paciente a ir para a unidade de terapia intensiva? É muito recomendado, é mais recomendado que esse indivíduo ele vá para o ambiente de terapia intensiva. Mas hoje, dia 13 de setembro, a gente mundialmente trata, se conversa sobre esse combate à sepse. É interessante dizer que a identificação da sepse ela não deve ocorrer somente na UTI, mas desde a entrada do indivíduo no hospital, clínicas, na emergência, os profissionais já devem estar capacitados para a rápida identificação. Isso aparece no exame de sangue? Isso aparece no exame de sangue, por exemplo. Não é o exame de sangue que vai dizer que o indivíduo tem sepse, mas, por exemplo, alguns elementos como leucocitose, que é o aumento dos leucócitos, é um dos elementos que podem dizer que o indivíduo está com uma infecção. Inclusive, a partir daí eles partem para outros exames, é isso? Inclusive, parte avaliações clínicas, existem protocolos onde, por exemplo, os profissionais de enfermeiros, eles são os primeiros a avaliar esse paciente, como avaliando frequência respiratória, avaliando pressão arterial, avaliando exame laboratorial, como, por exemplo, avaliando a leucocitose, os leucócitos. Então, se o paciente tem elementos que possam evoluir para a sepse, o enfermeiro, então, conversa com o profissional médico que ele
faz o diagnóstico é o profissional responsável por diagnosticar a sepse, e daí então dá seguimento ao tratamento, que é principalmente com o uso de antibióticos. Eu tenho certeza que para qualquer pessoa, para o paciente ou para a família, ouvir essa palavra fulano deu infecção generalizada é um terror. E a pergunta é, isso necessariamente significa uma possível morte? É algo grave já para se preocupar a esse ponto? Ou assim, em que casos isso é possível reverter logo? Grave né? Então, todo caso de sepse já é grave. Então, a gente tem uma classificação chamada de sepse e choque séptico. Então, quanto mais se demora a identificação da sepse, maior a probabilidade de óbito desse indivíduo. Por isso, a gente trabalha muito nos hospitais. A gente estava, nesse momento, no hospital universitário, conversando com vários profissionais, médicos, enfermeiros, sobre a rápida identificação. Quanto mais precoce a identificação, maior a probabilidade desse paciente ser curado. Quanto mais demora a identificação, maior a probabilidade de a gente já identificar o paciente num estágio mais avançado e mais difícil é o tratamento dele. E o ambiente hospitalar, ele é propício para isso? E, assim, às vezes, mesmo que a cirurgia tenha sido bem feita ou tenha sido simples, pode ocorrer uma sepse? Pode. A sepse ela pode derivar de qualquer infecção. A infecção mais simples que seja pode derivar uma sepse. A gente teve um exemplo agora em Minas Gerais de um colega enfermeiro que teve uma perfuração no dedo com uma agulha de um paciente que já estava com sepse. E dessa perfuração no dedo, que a gente acha que é uma bobagem, uma perfuração em casa com uma agulha, de repente, sim, ele desenvolveu um quadro de sepse. E esse paciente ele foi a óbito. Um profissional de saúde que tem conhecimento foi a óbito. Então, não dá para brincar. Então, a gente o tratamento, Rafael, é o quê? É antibiótico? É a base de antibiótico? Então, o tratamento precisa estar em ambiente hospitalar. Então, a gente chama muita atenção ainda das pessoas que estão em casa, né? Então, é muito importante. Se você tem uma infecção de pulmão, não brinquem achando que é só uma pneumoniazinha que vai passar. Se você tem infecção urinária, não se mediquem. Então, se você está com desconforto respiratório, a pressão baixou, está com dificuldade para respirar, procure o serviço de saúde. Sempre pense, porque pode ser sepse. O tratamento base é com antibiótico terapia e, logicamente, existe uma gama de outras situações como drogas vasopressoras, respiração volêmica, se for o caso. Esse protocolo, a equipe médica que vai definir o que é necessário, né? Exatamente. Eu quero agradecer a presença do Rafael Marinho, que é membro da Comissão de Educação do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, COREM. E, Rafael, obrigado, viu, Rafael, pela presença. Eu que agradeço os esclarecimentos com todos vocês. Muito obrigado. Tá bom, meu irmão, o programa está à disposição. Obrigado.